Salve, salve, galera tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal, começando mais um pré-jogo aí de Fluminense e Cerro Porteño, válido pela quinta rodada da Copa Libertadores da América, fase de grupos, né? O Fluminense joga hoje, às 19 horas no Maracanã, mais de 40 mil ingressos vendidos, a fase do Fluminense não é boa, a gente sabe disso, mas vamos falar aí um pouquinho do jogo, um pouquinho da escalação. Saiu duas escalações diferentes, acabou de sair uma agora, segundo o Venia Casagrande, né? Ele não é setorista do Fluminense, então não vou dar tanta prioridade para essa escalação, mas como tem coerência no que o Diniz já fez ao longo do tempo, então pode ser que seja assim uma opção. A gente não sabe, né? Mas já antes de começar falando do jogo, teve protesto ontem de manhã. A torcida organizada do Fluminense foram até o CT tentar conversar com o elenco e com o Fernando Diniz. Porém, quem foi que atendeu eles foi o Fred, o Paulo Agione e o vice-presidente de futebol. E hoje de madrugada, de manhãzinha assim, teve protesto também. Picharam as ruas de Laranjeira falando 2023 acabou, para de inventar. Lembrando que nada do clube foi depredado, nada do clube foi pichado. Todos os protestos foram na rua, botaram no asfalto para não prejudicar em respeito à instituição do Fluminense. E não teve nada assim, não depredaram nada do Fluminense. Então foi um protesto totalmente pacífico e coerente com o que a gente está vivendo de 2024. É uma frustração, a gente está falando disso, né? O elenco que a gente montou não deu certo as peças que vieram, principalmente por conta da idade. A lesão tá batendo, a gente achou que a experiência seria um fator decisivo, mas infelizmente na temporada 2024 a gente tá convivendo com muitas lesões. Douglas Costa, Renato Augusto, Gabriel Pires, que jogou 2, 3 jogos no máximo e não tem jogado mais. Então são contratações que colocam em xeque essa janela de início do ano. Vai ter agora o Thiago Silva chegando e provavelmente vai ter que contratar mais alguém. Não vai dar pra gente continuar só com esses jogadores que a gente tem no elenco hoje. Mas vamos falar agora do jogo, vamos falar de Fluminense e Cerro Porteño, escalação. A escalação ontem que saiu no GE, basicamente é que o Diniz vem começando, né? Fábio, Antônio Carlos e Felipe Andrade, porque o Felipe Melo está suspenso e Manuel sentiu, né, um jogo contra o São Paulo, então a gente não sabe o grau da lesão do Manuel, mais uma lesão, inclusive. Na lateral ele novamente vai sacrificar o Marquinhos para continuar de lateral direito, e do outro lado o Marcelo. Aí no meio campo Martinelli, e ele tirou o Alexandre, que vem jogando bem. Os últimos 3 jogos o Alexandre entrou muito bem mesmo, e continua mantendo o Lima e o Ganso. E o ataque vai ser o Aras, Keno e Cano. O ataque é o que fez a gente ser campeão da Libertadores, né? E o time, o provável Fluminense que saiu agora do Venia Casagrande, foi a inversão aqui. O Felipe Andrade saiu e entrou o Martinelli de zagueiro. E no meio campo ele veio com o Lima e Alexander. Então seria essa troca aí desse segundo time que saiu ainda agora, 1h da tarde, que eu tô gravando esse vídeo. Então pode ser que tem essa mudança. A gente sabe que o Diniz às vezes improvisa assim o Martinelli na zaga, então eu não duvido muito que possa acontecer isso para ele botar o Alexandre, que vem muito bem, diga-se de passagem. Depois que ele tomou aquela chegada lá, eu acho que tomou consciência do que ele quer pra vida dele. O Alexandre é cotado para ser o substituto do André, gente. O Alexandre era fundamental quando o Fluminense teve o seu melhor momento futebolístico. Ano passado não foi quando a gente foi campeão da Libertadores. Foi antes do jogo contra o Cruzeiro. O Fluminense estava vivendo o auge do desempenho futebolístico ali, do desempenho tático. E o Alexandre era a peça primordial, porque o Alexandre cobria o Marcelo, o Alexandre sabia jogar, sabia sair jogando junto com o André. Então o Fluminense ficou muito dinâmico, o meio campo ficou muito dinâmico. Então a gente perdeu bastante quando ele se lesionou e depois ele não voltou a mesma coisa. E parece estar se readquirindo agora a sua forma física e técnica também. Cerro Porteño, a gente já viu o primeiro jogo, um time fraco, fraquíssimo. Tiveram a chance de ganhar da gente, perderam muitos gols, mas a gente conseguiu suportar, né, a pressão. A gente empatou com eles lá e um empate hoje já garante o Fluminense nas oitavas de finais, mas a gente não quer esse empate, a gente quer a vitória, a gente quer um desempenho esportivo. A torcida do Fluminense merece isso. A torcida hoje vai botar 40 mil pessoas numa fase horrível. Em 2024 parece que a gente não jogou futebol ainda, então quem fala que a torcida do Fluminense abandona, 40 mil, ninguém bota assim não, gente, só é exceção. Eu vejo o Corinthians botando, independente da fase, esses times assim. Até caiu minha internet, mas enfim, é isso. Vamos, quem for ao Maracanã, vamos apoiar os 90 minutos, agora não tem o que fazer, não adianta chorar no leite derramado, vamos pra cima, guerra hoje, vitória, só vitória interessa, e que o Fluminense vença e convença, né? Esse é o recado que teve dos protestos e principalmente da torcida, né? Que o Fluminense convença seu torcedor, que o Fluminense chame seu torcedor novamente pro estádio.
É isso que a gente espera do Fluminense de 2024. O elenco que a gente tem é um elenco pra brigar por todos os títulos. E a gente não tá brigando por nenhum no momento. A Libertadores a gente teve muito mais sorte do que juízo. O nosso grupo só empata. Os times do nosso grupo se recusam a ganhar. Então o Fluminense, nesse quesito, o Fluminense deu sorte sim na fase de grupos. O Fluminense poderia ter perdido contra o Cerro, poderia ter perdido contra o Colo-Colo. A gente foi dominado os jogos. Contra o Alianza, a gente foi dominado os jogos. A gente foi dominado. Os 3 jogos a gente foi dominados lá. Então o Fluminense soube suportar, soube fazer os 3 pontos fora de casa. E é isso, agora vencer os 2 jogos que faltam e tentar o máximo possível aí da liderança geral da Libertadores, porque a gente sabe que o time com maior pontuação ali no ranking, ele decide sempre em casa. Então seria sempre bom, porque a gente sabe como quando o Fluminense precisa do apoio da torcida, tem lá 50, 60 mil, e o Fluminense jogando para mais de 50 mil, o Fluminense não perde há não sei quantos anos. Então é isso. Saudações tricolores. Bom jogo para quem for hoje. Hoje estarei lá filmando na arquibancada e é isso. Valeu? Saudações.